A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 181 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Amós do capítulo 7 ao capítulo 9. O nosso tema, o juízo e a restauração final. Estes capítulos revelam profecias que estão por se cumprir, estamos na iminência disto. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Amós 7. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começava a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então, o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois, o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor, como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaque serão assolados e os santuários de Israel serão destruídos. E eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amós e o sacerdote Amazias. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: saia daqui, vidente, fuja para a terra de Judá e vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, mas em Betel, daqui em diante, você não poderá profetizar, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta. Eu cuido de gado e colho sicômoros. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás do gado e me disse: vá e profetize ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel, nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim diz o Senhor: a sua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. A visão de um cesto de frutos, Amós 8. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor, muitos cadáveres jogados por toda parte, silêncio. A ruína de Israel está perto. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias,
e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente. Correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o Deus, ó Dan, e tão certo como vive o culto de Berseba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Os juízos de Deus são inevitáveis. Amós 9. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete. E todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes? Diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Restauração do Israel espiritual. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho.
farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Glória a Deus. Vamos às leituras complementares. Amós, capítulo 9, versículo 11. Restaurarei o tabernáculo caído de Davi. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Atos capítulo 15 e 16, cumprimento profético na igreja. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei. Romanos 11, 26, todo Israel será salvo. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Glória a Deus. Nosso resumo diz assim: Amós encerra com a promessa de restauração. O reino de Israel se levantará sobre a justiça e a misericórdia, unindo povos e nações sob Cristo. Dá um check de leitura concluída, coloca nos comentários o que toca o teu coração. Lembrando, amados irmãos, que agora nesta quarta-feira, dia 1º de julho, daremos início ao nosso devocional noturno, que será postado todos os dias do mês de julho, do dia 1º até o dia 31, às 19 horas. Este devocional tem por objetivo nos levar a uma intimidade maior com o Espírito Santo. Nós traremos ali uma palavra de ânimo, de fortaleza, estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, para que você possa ter uma maior intimidade com Ele. E também estaremos orando. Então, com certeza, meu irmão, você entregando o seu dia ao Senhor, confiando a Ele a tua noite e pedindo a bênção do Senhor, você vai ter uma noite de sono abençoada com a presença do Senhor e vai levantar renovado e com a ajuda do Espírito Santo serás vitorioso. Eu aguardo você, fica na paz do Senhor, até amanhã se Deus quiser.